E aí, ouvintes da Rádio Carijó, muito bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, enfim, não importa em que horário você esteja assistindo o Papo de Europa, quero te saudar. Muito obrigado por acompanhar a gente. Está começando o programa aqui que a gente fala de futebol internacional na Rádio Carijó. Eu sou o Will Ferreira, vou apresentar hoje com a minha camisa do Chicago Fire, porque a gente vai falar da Major League Soccer, vocês vão entender o porquê, e vocês também vão saber sobre um pouquinho mais sobre o Chicago Fire, pode tanto ser um time de futebol quanto uma série, né? Você que está acompanhando as séries e etc., muita gente acompanha, sabe do que eu estou falando. Aqui, ao meu lado, aqui, no meu lado direito, aparece Pedrão Fute, que tá com a sua camisa do, como diria o Marcos Braz, Manchester United. Muito boa tarde, noite, manhã, madrugada. Pedrão Fute, um rápido destaque inicial. Estou aqui com a camisa dos Red Devils. Muito boa tarde, Will, Pedro, Rodra, Zé Neto. Sempre uma honra estar aqui com vocês. E o meu destaque inicial é o Carlo Ancelotti, que disse que não vai atrás de reforços na temporada de inverno, o que era muito esperado depois da lesão do Carvajal, que o tirou da temporada. Muito curiosa essa decisão, eu particularmente não concordo, mas vamos ver o que irá acontecer com o maior clube do mundo, Real Madrid, que gosta de nos surpreender, né? Ah, sim. Adoram nos surpreender, né? Pedrão Fute, que não falou de Carlo Ancelotti, acho bom, porque Carlo Ancelotti é um dos maiores da história. Não fale mal de Carlo Ancelotti Eu na aprendo com os minha meus frente. erros, viu? Ah, agora tudo bem. Agora, de um Pedrão para outro Pedrão, ou Pedrinho, ou Pedro, chame como quiser, e eles, apesar do nome igual, eles são rivais nas camisas, afinal de contas, Pedro Cunha está com a camisa do Liverpool. Muito boa tarde, noite, manhã, madrugada. Pedro Cunha, seu rápido destaque inicial. Boa tarde para você, Will, Pedrão, Rodra, Zé Neto. Meu destaque inicial, Will, sei que você não gosta muito da data FIFA, mas vou puxar a sardinha para a seleção brasileira, que venceu as 2 partidas, 6 pontos, mas destacar um jogador do futebol inglês, o Gabriel Magalhães, que jogou muita bola e, na minha visão, se firmou de vez com a seleção brasileira. A gente sai da data FIFA, comemora o cidadão, torna a falar do futebol de seleções. É difícil, viu? Bom, o Pedrão Fute está com a camisa do Manchester United, o Pedro Cunha com a camisa do Liverpool, e temos agora José Neto com uma camisa edição de colecionador do Arsenal, uma camisa azul do Arsenal. Muito boa tarde, noite, manhã, madrugada, Zé Neto. Muito boa tarde, Will Ferreira, também a todos aqui junto que estão do Will, Pedrão, outro que pode ser o Pedrinho, como disse o Will Ferreira, Rodrigo Serafim e, é claro, a você, ouvinte aqui da Rádio Carijó, acompanhando mais um Papo de Europa. Como disse o Will Ferreira, estou representando o Arsenal, outro clube inglês aqui do Papo de Europa, e o meu destaque inicial falar de prêmios individuais e na Espanha, ou melhor dizendo, no Real Madrid. Kylian Mbappé conquistando o prêmio de melhor jogador do mês do Real Madrid. E um pouco mais para frente, está próximo, pode chegar a vez de Vinícius Júnior ser o bola de ouro da última temporada. E eu vejo como algo positivo estes prêmios individuais para ambos jogadores, que podem mudar o ânimo, mudar os rumos da temporada madridista, que não começou convencendo, não começou daquela enorme expectativa inicial. O Barcelona até melhor, inclusive digo mesmo, e acredito que isso sim pode ser favorável para o Real Madrid. Os prêmios individuais dos grandes craques, das grandes estrelas do clube merengue, Will Ferreira. Muito obrigado, Zé Neto. Falaremos dessa estranha eleição de Kylian. Quer dizer, estranha nada, né? O Real Madrid é um time que vive, né, do nome, né? Então tem coisa estranha nenhuma. Mas temos aqui camisas de times anglófonos, ou seja, clubes de países que falam a língua inglesa, e aí sempre ele, o diferentão, o barroco, o vanguardista, Rodrigo Serafim, vai trazer mais a paz de Já para o Papo de Europa. Muito boa tarde, noite, manhã, madrugada, Roda. Um abraço para você, Will, para todo mundo ligado aqui no Papo de Europa. Pois é, tô de Ajax, camisa alternativa da temporada 2021-2022, países da Holanda, de onde veio o gol dessa semana, o grande gol no Campeonato Brasileiro, que a gente vai falar um pouquinho daqui a pouquinho, comparando com ligas europeias do Memphis Depay, e também de onde veio o Jeremy Frimpong,
que é uma das opções que o Real Madrid analisa, pensando na lateral direita para a próxima temporada. O Real Madrid tem como alvos, como interesses, o Pedro Porro, lateral direito do Tottenham da Inglaterra, espanhol, também o Alexander-Arnold, esse já não é segredo para ninguém, do Liverpool, que ainda não assinou uma renovação de contrato com os Reds, contrato que terminou no final dessa temporada. O Frimpong é uma opção que corre por fora, jogador que é mais ala do que lateral na equipe do Bayer Leverkusen. Outra notícia importante, Guardiola deu entrevista essa semana falando que ainda tem interesse em assumir uma seleção. Outro tema importante aqui do nosso Papo de Europa, o Thomas Tuchel assumindo a seleção da Inglaterra. Pep Guardiola, que era cotado, não confirmou o contato da FA, que é a CBF deles, né, com relação a uma vaga, mas mantém um sonho de treinar uma seleção. E aí todas as seleções do mundo, claro, ficam de olho no Pep Guardiola, que ainda não tem decidido se vai continuar para o City na próxima temporada. Tem contrato até junho de 2025, Will. Muito obrigado, Rodra. Bom, os nossos destaques iniciais já deram um pouquinho da prévia do que vai vir por aí nesse Papo de Europa. E como eu sou bastante lépido, eu já vou pedir para a nossa produção compartilhar uma tela, porque a gente teve na última semana, né, a Opta, uma empresa ela que trabalha com scouts de futebol e etc., estatísticas, enfim, ela aproveitou a data FIFA, né, que nunca acontece nada em data FIFA, só o Pedro Cunha gosta, para revelar, né, os resultados da sua pesquisa, né, do seu monitoramento para saber quais são as melhores ligas nacionais do planeta. Primeiro, a Premier League, acho que sem nenhuma surpresa. Aí empatados na segunda colocação, 1,7 pontos distante da Premier League. Lembrando, as ligas nacionais podiam ter uma pontuação de 0 a 100. Quanto maior, né, melhor a sua liga. De 0 a 100, a Premier League teve 87,9 pontos. Com 86,2, ou seja, 1,7 atrás, um duplo empate na segunda colocação. Itália com a Série A e a Bundesliga com a Alemanha. Aí, 1,1 atrás dessas duas ligas, um duplo empate novamente na quarta colocação. A Ligue 1 francesa e La Liga, o campeonato espanhol. Bem atrás, com 80,1 pontos, 5 pontos atrás de La Liga e da Ligue 1, aparece o Campeonato Brasileiro na sexta colocação. Aí, o sétimo colocado me surpreendeu, confesso, que é a Jupiler League, que é o campeonato belga, 79,2 pontos. Você não assistiu Germinal Beerschot e Anderlecht, você tá perdendo, viu? Você tá perdendo um showzaço. Aí, na oitava colocação, adivinhe e acredite, Major League Soccer dos Estados Unidos, 78,2 pontos. Aí na nona colocação tem a Championship, a segunda divisão do campeonato inglês, com 77,6 pontos. Ficou 0,8 atrás da Emelec, que fazem. E aí a décima colocação é do campeonato argentino, 0,1 atrás da segunda divisão inglesa. Os argentinos devem ter adorado, né? Isso, 77,5 pontos para a Liga Argentina. E aí a gente quer saber a opinião dos nossos comentaristas e também a sua. Pode deixar nos comentários, tá? Pegamos algumas competições, as que foram listadas também, algumas extras, né? Para a gente montar o nosso próprio tier list. Eu já vou começar sugerindo aqui para a gente colocar a Premier League em... Impossível que os dois tenham caído. Pois bem, a Enel, a pior empresa do planeta Terra, mais uma vez fez das suas, e é claro que a gente teve que interromper forçadamente, porque a Enel é horrorosa, a transmissão aqui, mas agora nós já retomamos. Até para poupar tempo no nosso tier list de ligas nacionais, Premier League em primeiro, né, meu povo? Se alguém se opõe, pode sair da live. Premier League em primeiro, e eu tô vendo aqui
o símbolo da Scottish Premier League. E aí, apesar de ser Premier League, né, convenhamos que eu não quero ver Dundee e Kilmarnock. Então eu vou colocar o campeonato escocês na Scottish Premier League no último tier list. Vamos lá, produção. Isso, vamos lá. O campeonato russo, vamos poupar tempo também. Por mais que eu goste do campeonato russo, eu não nego, vamos colocar em último, né? Que a concorrência tá bastante complicada. O campeonato russo na última tier list. Agora sim, acho que agora dá pra gente começar a falar. Top 1, Premier League. Aí a gente tem que colocar segundo, terceiro e quarto. Quais são a segunda, terceira e quarta ligas que a galera mais gosta de assistir e etc. Eu tenho um palpite. Eu acho que vai todo mundo de Bundesliga, La Liga e também de Série A. Alguém se opõe? Eu vou polemizar então, hein? Eu vou polemizar. Para mim, La Liga em segundo lugar, terceiro lugar, que isso, a Série A italiana e em quarto a Bundesliga. Mas justamente isso que eu falei. Vamos fazer o voto do segundo colocado primeiro. Vamos fazer o voto do segundo colocado primeiro. Assim, porque senão, se cada um falar seus três, eu achei loucura. Eu achei que você estava falando na ordem. Mas para mim, a segunda colocada é a La Liga. Para mim é a Bundesliga, viu? Para mim, com alguma sobra, a Bundesliga também, assim, o nível dos times médios é muito superior ao futebol espanhol. Com alguma que eu acredito que são níveis diferentes, né? Tem o de entretenimento e também o de competitividade. E eu acredito que a Bundesliga proporciona mais isso do que a La Liga. O entretenimento em termos de gols, de trocação, eu acho que tem muito disso e mais do que a La Liga. Mas competitividade também, Zé. Assim, os times médios da Bundesliga que disputam competições internacionais incomodam muito mais do que os times médios de La Liga. O Frankfurt ganhou a Europa League recentemente. O Mönchengladbach, há um tempo atrás, incomodava na Champions. Assim, para mim, é por muito Bundesliga. Deixa eu concordo, eu acredito que a Bundesliga fica na frente. A gente vai partir do ponto onde a Liga é mais forte e mais competitiva, ou onde a Liga é mais disputada? Porque se a gente for parar para ver isso, Ligue 1, La Liga, Bundesliga tem poucos concorrentes, enquanto o Brasileirão tem 8 times no começo do ano que a gente fala que pode ser campeões. Mas você não tá querendo colocar o Brasileirão nessa conversa, né, cara? Com todo respeito. Não tô querendo. Também é uma ilusão brasileira, né? Não tem 8 campeões nos últimos 8 campeonatos. Não tem, mas deu para entender o que eu falei. Quando a gente pega... eu entendi o que você quis dizer, mas eu acho que parte da ilusão do torcedor brasileiro, exemplo, todo torcedor acha que uma sobra muito absurda do PSG. Campeão. Não, mas o PSG não é líder, cara. Não é questão de torcedor achar. Não, tudo bem, não é líder no momento, mas quando a gente pega, o PSG é o grande favorito. Na Bundesliga, o Bayern é o grande favorito. Aí você olha, tem tradicionalmente o Borussia, assim. Na La Liga, fica sempre entre o Barcelona e o Real Madrid, o Atlético de Madrid corre por fora. No Campeonato Brasileiro, e eu não estou colocando para pontuar o Campeonato Brasileiro lá em cima, não, tá? É uma pergunta em relação ao critério que a gente vai analisar. Se a gente vai ver a força do campeonato, que aí o Campeonato Brasileiro vai estar lá para baixo, ou as possibilidades do torneio, porque é muito mais um Fortaleza no Campeonato Brasileiro, briga lá em cima, enquanto numa La Liga, o Girona participou ano passado, mas é muito mais raro esse tipo de situação. Então, eu estou perguntando em relação ao critério, não estou querendo colocar o Campeonato Brasileiro lá em cima, que eu também não sou louco. Assim, são duas coisas, são 2 pontos primeiro. Eu acho que tem que ser na verdade, a gente sempre faz uma relação entre essas duas forças, esses 2 pontos que você citou, Pedro, inclusive no estudo da Opta, que é a base aqui do nosso tier list, a base que eles usam é exatamente os pontos de ranqueamento das equipes dentro do campeonato, envolvendo o desempenho na competição em competições internacionais. Tanto que a argumentação que a Opta faz fala muito mais do desempenho em competições internacionais do que necessariamente do nível de enfrentamento da liga. E tem uma outra coisa, eu acho que a gente aqui tem uma visão muito simplista das coisas no que tange a entender o que é a competitividade da liga. Porque competitividade pode ser a briga pelo título, que vai ser sempre restrita, independente do campeonato que seja, a poucas equipes. Por mais que possam ser 3, 4, 2, 5, com chances reais de título, sempre vão ser poucas equipes que vão brigar lá em cima. A grande maioria das equipes vão estar separadas em blocos diferentes.
E, por exemplo, o que eu acho legal da Bundesliga é que o bloco que vai brigar por título e por Champions, que vai estar na pontuação, no nível de enfrentamento, no nível de desempenho, é sempre muito próximo, né? Você pega o que o Bayern joga, por mais que o nome Bayern e a camisa Bayern dê uma sensação de favoritismo e de tranquilidade para ganhar, vendo jogos é uma coisa completamente diferente. O Bayern soa para ganhar a maioria dos jogos que faz dentro de Bundesliga, e isso vale para outras equipes em outros contextos. Você analisa o Bayern, que é o líder hoje do campeonato alemão. Aí você analisa o oitavo, nono colocado, que pode ser Hoffenheim, pode ser Augsburg, pode ser o Freiburg, por aí vai. O nível de enfrentamento é muito próximo, é muito forte, né? São jogos muito equilibrados, muito duelados. Então, nesse sentido, eu acho que a liga como um todo, ela traz um nível de enfrentamento muito forte, porque o nono colocado da competição, ele consegue jogar um futebol que você vê que tem desempenho, que você vê que tem boa bola sendo jogada. Às vezes eu sinto falta disso nas outras ligas. Por exemplo, no Campeonato Espanhol, nas 2 últimas temporadas... Oi? O critério é siga seu coração e por causa disso vamos colocar Bundesliga, La Liga e também Série A aí no segundo tier list. Aí a gente já vai... O senhor cortou meu discurso, Will Ferreira. O senhor cortou meu discurso. Cortei. Precisamos ser mais dinâmicos nesse programa, ordens da direção. Aí a gente vai, vamos aí, produção, pode colocar Bundesliga, La Liga, esse próximo, isso, e também a Série A isso. Acho que agora a gente consegue discutir bem, porque agora eu acho que a gente vai ter muitas opiniões divergentes, que a gente tem a Ligue 1, competição francesa. Aqui eu não vou reconhecer todas. A Eredivisie holandesa, a Liga Portugal, o Campeonato Brasileiro, Superliga Argentina. Os outros eu confesso que eu não estou conseguindo Campeonato ver. Turco tá ali também. A Júpiter Pro League é a Liga Belga, isso. E esse A gigantesco é a Allsvenska, que é a Liga da Suécia, Campeonato Sueco. Vocês estão de sacanagem, né? Coloca aí a Svenka na última. Pô, se eu reconhecesse, já ganhava mais tempo. Vocês estão de sacanagem. Não, na última. Vocês estão. O que é isso? Isso. Bota da Rússia pra cima. Não, mas não é Rússia pra cima. Vocês estão malucos. Não. Cara, de verdade, eu vou invadir a casa da nossa produção. Coloca aí o da Escócia para trás. Eu acredito que o campeonato escocês é mais equilibrado do que os outros dois. Pensando aqui do que a gente pode dizer em termos de competitividades que a gente pode analisar. Não. Tá, agora eu entendi. Um desses 3 vai ter que estar uma tier list para cima. Então é o russo. Para mim é o russo lá em cima. Eu acredito que é o escocês, hein? Então tá bom, vocês ganharam. Isso, agora sim. Agora a gente vai colocar 3 ligas nesse terceiro tier list. O que eu sugiro, para mim, é França, Brasil e Portugal. Eu vou com você. Para mim é exatamente isso e nessa ordem. Eu acredito França, que Brasil isso e Portugal. Aí, França, Brasil e Portugal. Agora a gente coloca todos os outros 4 lá. É basicamente isso mesmo. Aí, isso. Pela ordem. Eredivisie primeiro? Oi? Não, acredito que é Eredivisie, Pra mim é Superliga. Pra mim é a Jupiler League. Tá. Concordo com o Rodrigo. Jupiler League, certo. Falta alguém. Pedrão. Concordo com o Rodrigo. Então, Jupiler League. Eu fico com a Eredivisie. Então, empatou. Temos Eredivisie e Jupiler League, eu vou de Eredivisie entre essas duas. Aí mantenho o meu voto na Superliga Argentina. Aí eu acredito que na segunda aqui fica depois. Isso, a Liga Belga, isso. Aí Superliga Argentina. Aí temos quais? Campeonato Turco e... Eu não consigo enxergar, peraí. É o turco? Pô, o campeonato turco é melhor do que a Superliga Argentina, gente. Não. Simplesmente Você vai dar risada agora, Will Ferreira. Do lado do campeonato turco é o campeonato norueguês. Não. Aí vocês estão de sacanagem comigo. Então, bota a Noruega lá embaixo, então, a gente sobe a Escócia.
Pode Cara, ser também, né? É porque agora da 11ª colocação para a 13ª, a gente vai ter que avaliar o campeonato russo junto da Liga Turca e também agora o campeonato norueguês. A gente pode subir o escocês também. Aí cabe a discussão. Eu faria acredito o que a seguinte, Liga... turco primeiro, russo em segundo, Escócia E norueguês terceiro e botar o da Noruega lá embaixo. Gente, Eu o acho que- negligenciamento com o molde da Noruega tá gigantesco aqui, tá? Molde, Bodoglint também, que faz boas campanhas europeias, inclusive, são argumentos mais fortes do que os times escoceses que, vamos lá, chega na fase de grupos da Champions, chega, mas toma taca atrás de taca, né? O Celtic outro dia tomou 7 do Borussia, o Rangers temporada passada tomou 7 do Liverpool, não sei, Só né? tem, assim, tem mais camisas legais do que futebol dentro de campo. Pode ser que sim. Em termos de competitividade Vamos que a falar gente a avalia, verdade, né? se a Escócia não fizesse parte do Reino Unido, ninguém saberia o que é Celtic e o que é Rangers. Não, aí você tá. Não, calma. Pô, tô te falando, cara. Calma, não é assim. Não. Calma. Argumentos. Não, cara, assim, a Old Firm, que é o clássico Celtic, é maior que o futebol da Suécia e da Noruega. Simples. Mas Apenas. nós não estamos analisando clássicos, estamos analisando Não, mas eu tô. ligas. Não, mas eu tô. Não, e outra coisa, o simples fato de você ter algo verdadeiramente grande nessas ligas já é o suficiente para colocá-las à frente de outras. Sim. Cabe ressalvar. A gente vai ter que decidir pelo nível de disputa que cada um vai considerar aqui também. Seja a competitividade, seja também o clássico ser maior que o outro. Eu parto do princípio da competitividade. E aí, como disse o Rodrigo Serafim, disse o Pedrão Fucci também, se a gente para analisar as disputas, inclusive na Champions, hoje o campeonato norueguês também leva melhor do que o campeonato escocês, que a gente já tinha colocado em 14º. Zé, mas desculpa, você falou do nível de disputa. Para mim, o nível de disputa. Deus, né, aí vem loucura, tá? Aí vocês podem jogar pedra depois. Mas para mim, o nível de disputa do Campeonato Brasileiro é muito maior do que o da Ligue 1. Se você pegar um jogo do primeiro e do último colocado do Brasileirão, é muito mais nivelado do que do primeiro com o último colocado da Ligue 1. Se a gente for levar esse critério, para mim, o Brasileirão vai estar ali no 5º lugar. Quando o Pedro Cunha se levantou para criticar o comentário, eu achei que eu ia concordar com ele, mas aí eu já me arrependi logo depois. Cara, para mim continua sendo escocês, sendo bem sincero. Eu mantenho o escocês na penúltima. E partindo desse mesmo ponto aí também, o campeonato italiano deveria estar à frente de La Liga. Sim. Aqui eu acho que a gente tem algo, hein? Sim, acho que pode na mudar minha também. opinião, com alguma tranquilidade. Eu acho que a gente pode fazer essa troca. Isso. Eu concordo. Opa. Não, isso. Acho que é isso. Alguém se opõe? E posso dar só uma pequena opinião aqui? Sim, talvez quebre aí a tier list, né? A diretriz da tier list. Mas, gente, o campeonato português está na mesma prateleira do campeonato brasileiro e do francês, para mim, também não dá, tá? Ela conversa com essa galerinha aí de baixo, Eredivisie, Superliga Argentina. Eu acho justo. Porque você deixa na frente de todas elas. É porque você tem 3 times que, são realmente muito superiores. Assim, falando até em número de equipes qualificadas, talvez o Campeonato Português tenha mais do que o Campeonato Brasileiro e a Ligue 1. Mas a Liga, analisando o campeonato, não tá na mesma prateleira do Campeonato Francês e do Brasileiro para mim, não. Não, acho válido. Desde que coloque à frente dos outros. Sim. Então é isso. Fica até sendo um conceito parecido com o campeonato holandês, me lembra muito, né? No que tange a parte competitiva. No que tange a forma de jogar, eu acho que o jogo de Portugal ele é mais vertical do que o da Holanda, jogado em termos gerais no campeonato. Eu acho que Portugal lembra mais o que é hoje o Campeonato Brasileiro, com bastante influência portuguesa, europeia e a própria Ligue 1, que é uma liga muito mais física, vertical, que tem uma qualidade técnica também legal de se observar, do que a Eredivisie. A questão é que a discrepância entre as equipes é muito grande. Se você for olhar, claro, contextualizando as tabelas de classificação normalmente nessas ligas, as equipes do meio para baixo da tabela elas vão pontuar 10, 15, 20 pontos a menos que em outras ligas. Quarto colocado do Campeonato Português é o Santa Clara, gente. Sim.
E assim, você vai ver uma pontuação abaixo ali, por exemplo, quem tá brigando contra o rebaixamento aqui no Brasileirão tem 30 e poucos pontos agora, até o Red Bull Bragantino tem 34. Na Europa, com 34 pontos, você se salva assim com sobras, com muitas sobras no Campeonato Nacional. Lembrando que o próprio Campeonato Português tem 18 times, né? Bundesliga Exatamente. Tem, Liga Portugal tem, A diferença entre o Campeonato Português e a Eredivisie hoje, eu acho que é porque os grandes times da Holanda, eles estão em baixa no momento, né? Então acho que pode estar influenciando também na nossa avaliação aqui. Mas eu acho justo que o Pedrão falou, colocar a Liga Portugal à frente da Eredivisie, só que um tier list abaixo. Acho que é bem justo, inclusive. Briga nessa prateleira, mas é mais pela necessidade de ter do 5 ao 7º ali também, né? Do 5º ao 7º ali, aí acaba a Liga de Portugal na 7ª colocação. Acho bem válido isso. Bom, tá aí o nosso tier list, pode tirar print, diga. Uma dúvida e até uma pergunta para todo mundo. Olhando essa configuração aqui, em que posição que a gente coloca a MLS nos Estados Unidos? Eu colocaria... Primeira da penúltima tier list. Perfeito. Isso, eu colocaria ali, na frente da Superliga Turca. Isso, para mim... Colocaria atrás da Liga Turca. Eu não colocaria na frente da Superliga Turca, não. Eu colocaria entre a Liga Turca e a Liga Russa. E aí é verdade. De uma forma diferente. Eu queria saber também a Liga Saudita. Onde vocês encaixariam nisso aí? Ó, antes de mais nada, para mim a MLS vem até depois do Campeonato Russo, tá? Parando para pensar. A e MLS Liga Saudita, eu colocaria... A Liga Saudita é interessante pensar. Penúltima tier list também. Só que na frente da Turca. Pode ser. Eu quebraria a banca. Eu iria com a MLS à frente do Campeonato Argentino, ali entre 8º e 10º. E a Liga Saudita na tier list logo abaixo, ali à frente da Liga Turca. Então iria depois do Campeonato Belga, MLS, depois a Liga Argentina, depois a Liga Saudita e aí a Liga Turca. Polícia Federal. Essa é a nossa tier list. Agora a gente vai para mais um assunto que rendeu bastante polêmica ao longo dessa semana. Afinal de contas, quem acompanha o Papo de Europa sabe que aqui a gente fala bastante do Real Madrid e a gente está ultimamente pegando muito no pé do quarteto fantástico, digamos assim, do Real Madrid. Kylian Mbappé, Rodrigo Vinícius Júnior e também Jude Bellingham. Eis que o Real Madrid anunciou que o atleta do mês no Real Madrid é ninguém mais, ninguém menos que Kylian Mbappé. E para muitos, essa eleição, digamos assim, foi bastante contestada. Ele está aí com o prêmio de jogador do mês. No Real Madrid, a gente fez uma telinha, o grande Rodrigo Serafim fez uma telinha com os números, né, do Kylian Mbappé. E eu já vou, antes de passar para os nossos comentaristas, eu já vou falar. Não me estranha, porque o Real Madrid é o time do nome. Quem tem mais nome sempre vai ganhar as coisas. Porque o Real Madrid, se você tem nome, você até dá para dar uma passada de pano e se você não tá tão bem assim. Então, o Kylian Mbappé, embora não tenha exibição, tem número. E isso já é o suficiente para fazer dele o jogador do mês, que para mim nem em sonho foi. Vou começar com o Zé Neto rapidão. Bom, para a gente falar, né, de um jogador do Real Madrid vencendo o prêmio individual, eu muito tinha citado no destaque, né, Will Ferreira? Sobre o Vinícius Júnior, a gente poderá falar mais também nas próximas semanas de Papo de Europa, mas trazendo mais para o lado do Kylian Mbappé, não está convencendo até aqui no Real Madrid a equipe como um todo. Mas ele tem feito bons jogos. Na minha visão, tem feito bons jogos. A participação dele, como a gente tem observado, são 5 jogos, 6 gols e 1 assistência. São 7 participações para gols. Eu acredito que, assim, no mínimo que a gente pode esperar do Kylian Mbappé, ele tem correspondido. Mas o elenco ainda não se encaixou. Você tem um Rodrigo que pode jogar tanto pelo lado direito quanto pelo lado esquerdo. O próprio Vinícius Júnior, é interessantíssimo analisar os dois com uma movimentação até um pouco parecida pelo lado esquerdo do campo. O Jude Bellingham nessa temporada não faz a função que fez no ano anterior.
está puxado mais para o meio de campo, como um segundo volante, quase um meio armador. Então, acredito que, pelo que podemos esperar de Kylian Mbappé, ele ainda pode muito mais. Mas é um bom início. E jogador de setembro, eu talvez escolheria ou Rafinha ou então também o Lewandowski. Partiria mais para o lado do Barcelona, que tem jogado muito mais, convencendo muito mais que a equipe do Real Madrid, mas também não deixa de ser um pouco merecido, vamos dizer assim, também para o Kylian Mbappé, Will. Pedrão, os números apenas te convencem? Não convencem, assim, o Mbappé não foi o melhor jogador do mês no Real Madrid, para mim com alguma tranquilidade. Eu poderia colocar o Valverde, talvez o Rodrigo, para mim foram jogadores que desempenharam muito melhor que ele dentro das partidas acidentadas do Real Madrid. Mas eu acho que vai muito na linha que você disse, Will. Assim, a votação é feita pelos torcedores, tá? Então, e eu não vou, sinceramente, com todo respeito à instituição Real Madrid, não vou colocar minha mão no fogo que ele pega lá a base de dados de votos e passa para frente como se 100%. Não vou colocar minha mão no fogo por isso. Acho que é do momento, é interessante que o Mbappé ganhe esse prêmio agora, até para assim, confiança, né? Que seja reconhecido dentro do elenco, aí tira foto, a imprensa interpreta. Eu acho que é uma decisão, foi uma escolha muito mais política do que futebolística e assim, não foi o melhor jogador do mesmo Real Madrid, né? A verdade é essa. É uma escolha muito midiática, né? Sim, eu já ia te chamar. Vai você, Pedro. É uma escolha muito midiática você dar o prêmio por Mbappé, em todos os aspectos, pelo pacote que envolve a contratação do Mbappé, pegar o início da temporada, um cara que veio, que já se mostrava identificado com o clube, que é a grande contratação do futebol mundial na temporada. O que o Mbappé vai gerar de mídia, né, de um engajamento em cima desse troféu, que é conquistado por ele pela votação do torcedor. O torcedor está feliz de ter o Mbappé lá. E às vezes o torcedor faz esse voto nem como pelo desempenho do Mbappé no mês, né? Quando a gente abre para o torcedor, a votação, né, fica a critério de cada um escolher como prefere, né? Às vezes o torcedor vota justamente pelo simples fato de ter o Mbappé no time, da ilusão de que o cara vai chegar e vai jogar muita bola, porque para mim, para destacar um jogador, o Valverde joga mais que o Mbappé. Só que o Valverde não tem a mídia e o nome que tem o Mbappé, né? Então o pacote Mbappé vencedor desse prêmio é muito maior do que com o Valverde. Então, é o voto de protesto no Mbappé. Mbappé é o Rudiger jogou mais que o Mbappé. Rodrigo Serafim. Exatamente. Eu vou lembrar da entrevista que o Rodrigo deu, a declaração que o Rodrigo deu ainda no final de agosto sobre a parte midiática, sobre não estarem colocando ele naquele trio que estavam pintando de Bellingham, de Vinícius e de Mbappé. E isso delimita bem o que é essa votação. Vocês já disseram, eu não vou ser repetitivo aqui, mas só para ser bem prático do ponto de vista de campo. Rodrigo jogou muito mais bola nesse mês de setembro. Bellingham jogou muito mais bola nesse mês de setembro. Inclusive, grande parte das boas atuações recentes do Real Madrid, embora ainda acidentadas, mas você tem bons jogos contra o Espanhol, jogos contra o Villarreal aí já no mês de outubro, mas as boas atuações, os bons momentos do Real Madrid estão diretamente ligados ao jogo do Jude Bellingham. Então, só esses dois caras já foram indiscutivelmente melhores do que o Mbappé, sobretudo no mês de setembro. Mas, assim, o que me chama a atenção será que só esses números que não vêm com desempenho, eles vão sustentar a boa imagem, entre aspas, do Mbappé perante a torcida do Real Madrid? Eu tenho essa dúvida, porque, assim, pode continuar fazendo um golzinho de pênalti aqui, outro ali, aproveitando uma sobra e tal, mas a torcida do Real Madrid é exigente. Eu não sei até quando essa paciência vai seguir dessa forma e, sobretudo, se esses números começarem a cair um pouquinho. Muito obrigado, Rodra. Antes, para quem nos acompanha, a gente teve que fazer, por conta da Enel, a pior empresa da face da Terra, um programa versão Pocket, por conta de tudo que a Enel está trazendo para quem é, infelizmente, abastecido por essa nefasta empresa, inclusive Volta Eletropaulo. Eu já vou pedir o destaque final de cada um dos nossos comentaristas. Vou começar com o José Neto.
Tá certo, Will Ferreira. Para falar um pouco mais sobre tudo isso que a gente veio falar de Tier List, toda a discussão que envolveu também Campeonato Brasileiro hoje no Papo de Europa, mas o meu destaque final é sobre os jogos que vão chegar, né, no final de semana. Após a data FIFA, estão de volta todas as emoções. Na próxima semana tem a volta da Champions. Então acredito que a gente vai falar demais sobre esses jogos do final de semana e também com a volta da Champions. Vai ajudar demais para o próximo programa do Papo de Europa, Will. Muito obrigado, José Neto. Agora eu vou chamar Pedro Oliveira, o Pedrão Fute, com um destaque final dele. Olha, meu destaque final deste fim de semana é o boníssimo Roma e Inter que vai ter no domingo. É isso que eu vou me dedicar no domingo e não a outros campeonatos, principalmente brasileiros. Brincadeira, gente. Brincadeira para trazer aqui que na Rádio Carijó você acompanha Corinthians e Flamengo pela semifinal da Copa do Brasil, jogo de volta na boníssima Rádio Carijó. E até lá, por favor, muito juízo. Não se percam nas brincadeiras e nas loucuras das noites paulistanas e das noites brasileiras. Um forte abraço. Eu sou de um tempo que todo fim de semana tinha Roma e Inter no futebol italiano. Era Copa Itália, era Série A. Os caras... A Rede TV, ela tem essa mania. Dava impressão mesmo. Mas enfim, Pedro Cunha, seu destaque final. Meu destaque final vai a nível de informação, né? Nessa versão mais pocket, algo que a gente gostaria de falar, do Thomas Tuchel, anunciado como técnico da seleção da Inglaterra para continuar esse ciclo de Copa do Mundo. Depois do Southgate passar um tempão na seleção inglesa, não entregar desempenho, mas entregar até campanhas na questão do resultado positivas, né? Faltou só um título para ele, mas meu destaque final vai esse, a nível de informação, para a gente passar rapidinho por algo que a gente gostaria de ter citado por aqui. Ame alguém que te ame, assim como Pedro Cunha ama seleções. Pois bem, muito obrigado, Pedro Cunha. Agora chegou a hora do Rodra, o Rodrigo Serafim, fazer o destaque final dele. 3 grandes destaques, 3 grandes jogos nesse final de semana nos campeonatos europeus, times que, inclusive, estarão aqui no Papo de Europa da semana que vem, porque falaremos da Champions. Mas começando pela Inglaterra, o Liverpool, que é um dos times 100% da Champions, vai enfrentar o Chelsea, jogo muito interessante, muito bacana. O Chelsea começando bem o campeonato com Enzo Maresca, o Liverpool com 10 jogos e 9 vitórias com o Arne Slot, promete ser um grande jogo em Anfield para ficar de olho no domingo. Agora no sábado, na Alemanha, Bayern e Stuttgart, o Stuttgart que tem tido dificuldade com o Ligones de achar uma equipe mais sólida, mais confiável, como foi na temporada passada, muitos problemas defensivos, embora a produção ofensiva siga bem. O Llewellyn fez gol, inclusive, com a seleção da Alemanha nessa data FIFA, tem sido um dos destaques do Stuttgart, e o Bayern, por sua vez, com o Lise, Kane e companhia, Musiala, que tem jogado muita bola. E para completar, na Itália, também no sábado, Juventus e Lazio. Se o Pedrão falou de Roma e Inter no domingo, no sábado tem a Juventus do Thiago Motta fazendo uma grande temporada contra a Lazio, que é a grande sensação do campeonato, é uma das líderes, e tem o Tati Castellanos jogando muita bola ali no comando do ataque. Vale lembrar esse jogo no sábado agora. Um abraço para todo mundo, vamos acompanhar mais esse final de semana de muito futebol. Muito obrigado, Rodrigo Serafim. A gente vai ficando por aqui e como destaque final, a gente falou várias informações, enumerou alguns jogos também. Eu espero que a sua concessionária de energia te dê energia elétrica em casa para que você acompanhe todos esses jogos. Eu tenho certeza que vai passar um mega temporal aqui em São Paulo. Eu tenho certeza que eu vou ficar sem luz, espero poder ver os jogos, mas infelizmente não conseguirei. Espero poder salvar as comidas da minha geladeira, coisa que eu não consegui na última semana. Com essa eu me despeço. Muito boa noite, tarde, manhã, madrugada e até a próxima.